Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa bonequinha Luana, tá? Essa fofura, gente, olha só que linda a nossa bonequinha, tá? Lembrando, né, que ela ficou com 19 centímetros de altura, tá? Então, gostou da Luana, já deixa aquele joinha pra mim, tá bom? Então agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à cabeça da nossa bonequinha. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então aqui eu vou dar 2 voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar essa pontinha aqui, olha, puxo. E aqui, ó, na primeira carreirinha temos 6 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E já vou colocar o marcador. E a nossa carreirinha aqui de número 2 vai ser uma carreirinha de aumentos. Então, vou fazer outro ponto baixo aqui no mesmo lugarzinho. Fiz meu primeiro aumento. Vou no pontinho do lado, faço novamente 2 pontos baixos juntos. Fiz aqui o segundo aumento. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta. Para cada pontinho, 2 pontos baixos juntos. Então, vou fazendo. Esse aqui já é o último ponto. E agora eu finalizei a carreirinha de número 2. E agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. Vou tirar o marcador. Vamos dar início à carreirinha de número 3. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Eu já fiz o ponto baixo, que no próximo vai ser o meu aumento. E agora vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Vou tirar o marcador e vamos dar início à carreirinha de número 4. Venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro pontinho e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e no próximo um aumento. Desse jeito. Então, agora a gente vai seguir essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Faço um ponto baixo, vou marcar. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Já fiz aqui os 3. E agora eu vou fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você.
Pronto, terminei a carreirinha de número 5 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora eu vou tirar o marcador, nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. E agora a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz, olha, 4 pontos baixos. Agora eu vou fazer o meu aumento. E agora vamos seguir essa sequência. 4 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 6. E agora eu tenho 36 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai tirar o marcador e vamos dar início à carreirinha de número 7. Eu nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha de número 7, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número 7 até a carreirinha de número 15. Vai ser somente ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas para adiantar e já volto com você. Pronto, fiz as minhas carreirinhas, fiz até a carreirinha de número 15, né? Ponto baixo sobre o ponto baixo. Permaneço com os meus 36 pontos baixos. E agora, nós vamos colocar os olhinhos com trava. Vou utilizar o olhinho de 9 milímetros, tá? Então, venho aqui, ó, do outro lado. Eu vou colocar entre a carreirinha de número 12 e 13. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a 13. Então, aqui, ó, entre a 12 e a 13, eu vou colocar um olhinho. Coloco um olhinho. Aí, eu vou dar aqui, vou deixar 7 pontinhos de espaço, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é que eu vou colocar o outro olhinho, ó, na mesma carreirinha, tá, gente? Então, coloca um olhinho, pula 7 pontinhos, coloca o outro na mesma carreirinha. Agora, a gente vai colocar a travinha nessa posição, olha. Vou apertar até encaixar, pronto. Agora, eu venho aqui pra outra travinha. Pronto. Já coloquei as travinhas. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 16. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou marcar o primeiro pontinho. E agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz um ponto, faço mais outro. 2, 3, 4. E aqui no próximo eu vou fazer a diminuição. Vou pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer isso por 6 vezes, tá? Já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 16 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 17. Vou fazer aqui um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. 2, 3, e agora eu vou fazer uma diminuição.
E agora vamos seguir essa sequência. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto. Pronto, finalizei a carreirinha de número 17 e agora eu tenho 24 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 18. Vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha a gente vai fazer 2 pontos baixos. Já fiz aqui os 2. E no próximo a gente vai fazer uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 18 e agora eu tenho 18 pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 19. E se você já quiser colocar um pouquinho de enchimento, já pode ir colocando, viu? Vai colocando, lembrando de colocando aos poucos e deixa o espacinho no meio para colocar bastante coloquete, tá bom? Então, agora vamos dar início à carreirinha de número 19, né? Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Aí eu já fiz o pontinho, agora eu vou fazer aqui a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a minha carreirinha de número 19 e agora eu tenho 12 pontos baixos. Como você pode ver, eu já coloquei o enchimento, a cabecinha já tá bem cheinha, tá? Então, agora a gente vai tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, faço aqui, olha, um ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar o fio e vou deixar um pedacinho bom para mim fazer a costura, tá? Agora eu vou puxar, puxo bem aqui, olha. E agora nós vamos fazer aqui vamos dar o formato, o rostinho, né? Vamos bordar aqui. Já coloquei o fio branco na minha agulha, tá? Então, vamos iniciar colocando a agulha aqui, ó, em algum pontinho na parte de cima, tá? E vou sair aqui nesse ponto que está bem no meio aqui do olhinho, nessa carreirinha que passa acima do olhinho, tá? Passo minha agulha, vou puxando o fio, mas eu não vou puxar o fio todo. Eu puxo um pouquinho de volta e o enchimento que estava saindo, ele volta pra dentro da cabecinha. Agora eu coloco minha agulha aqui bem no meio, aqui embaixo do olhinho, saindo no outro ponto aqui, ó. Bem no meio também. Aqui no meio, no olhinho, aqui na parte de baixo, né, do olhinho, olha. Vou puxando devagarinho, gente, olha. Puxando devagarinho. Pra ele ficar esticadinho, né? E agora eu venho aqui nesse pontinho aqui em cima, olha. E já vou sair aqui onde eu iniciei. Nesse mesmo ponto, sem pegar o fio branco. Vou puxando devagarinho. Pra ele ficar esticadinho. Desse jeito. Agora, eu vou fazer um nozinho aqui. Um fio, vou dar aqui 2 nozinhos pra ficar bem seguro.
Vou cortar. Agora a gente vai esconder aqui, ó, dentro da cabecinha. Pronto. Agora eu vou colocar o fio preto na minha agulha, tá? Já volto com você. Pronto. Já coloquei o fio preto na minha agulha. E agora vamos continuar. Vamos colocar a agulha aqui, ó, em qualquer pontinho aqui na parte de cima, aqui um pouquinho de lado, tá? Vou sair com minha agulha aqui, ó, nesse pontinho, na carreirinha de cima, a mesma carreirinha que eu passei o fio branco, só que aqui na frente, ó, um pontinho de lado. Ó, nesse pontinho aqui. Passo, vou puxando o fio. Não vou puxar o fio todo, agora eu volto. Agora eu venho aqui na cabecinha, olha, boto aqui, ó. Nessa carreirinha, é a mesma carreirinha que eu coloquei o olhinho, tá? Então, coloco minha agulha aqui. Entre a minha agulha e o olhinho tem um ponto baixo aqui no meio, tá bom? Agora eu vou subir aqui uma carreirinha, o pontinho que tá acima. Venho no mesmo ponto, vou sair no pontinho do lado, o ponto que eu já tinha passado, olha. Desse jeito aqui. O enchimento tá querendo vir, eu vou empurrar o enchimento, pronto. Coloco aqui no mesmo ponto. Agora eu vou subir aqui, minha agulha vai ser aqui em cima, pra gente fazer a sobrancelha. Olha só como ficou aqui. Agora vamos pra sobrancelha. Eu vou voltar aqui o enchimento, tô querendo sair. Aqui eu vou pular 1, 2, 3 pontos e desço uma carreirinha. Agora eu vou aqui, ó, na mesma carreirinha aqui, ó, já passei minha agulha. Vou contar aqui os pontinhos pra você ver. Vou ajeitar aqui o enchimento primeiro, gente, olha, tá querendo sair junto e não pode, né? Então, agora vamos contar os pontinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Você vai pular 5 pontinhos, a agulha vai sair aqui, ó. Agora eu pulo 1, 2, 3, desço uma carreirinha. E vou sair aqui, ó, no olhinho. Nessa carreirinha, gente, olha, que eu passei o fio. Olha, a mesma carreirinha. Então, tá aqui o meu fio branco, sai desse pontinho, vê um pontinho aqui na frente, né? Vou puxar aqui o fio. Vou puxar aqui devagarinho. Vou ajeitar aqui o enchimento que é sair junto, a gente empurra pra dentro da cabeça, né? Então, agora eu venho com ele aqui, ó. Então, aqui ele vai ficar nesse pontinho, ó. Minha agulha vai ficar nesse pontinho aqui, ó. É a mesma carreirinha que eu coloquei o olhinho, tá? Vou colocar aqui, sai um pontinho aqui, ó, na carreirinha de cima. Passo. Olha só como está ficando. Tá ficando do mesmo jeito do outro lado, tá? Desço na mesma carreirinha. Vou sair aqui agora, ó. Pontinho do lado. Volto novamente para mesmo pontinho. E agora eu tenho que sair aqui do outro lado. Lá onde eu iniciei, eu vou sair aqui no mesmo ponto sem pegar o fio preto, olha, gente. No mesmo pontinho, tá? Então, aqui, ó, vou empurrar aqui, vou passar.
Olha só. Agora eu vou ajeitar ela, que ela fica toda amassada quando eu tô fazendo bordado. Então, a gente ajeita aqui, ó, a cabecinha da nossa boneca, tá? Olha só que lindo que ficou os bordados, né? Então, agora vamos dar aqui um norzinho. Tá aqui 3 nozinhos para ficar bem seguro aqui. Agora eu vou cortar o fio. Vou esconder aqui dentro da cabecinha. Olha só como ficou o rostinho da nossa boneca. Agora, eu vou colocar na minha agulha o fio, esse mesmo fio que a gente trabalhou para fazer a cabecinha, vou colocar na minha agulha pra gente fazer aqui o narizinho da nossa bonequinha, tá? Pronto, já coloquei o fio na minha agulha e agora a gente vai bordar aqui o narizinho. O narizinho eu vou fazer aqui, ó, nessa carreirinha aqui abaixo do olhinho, tá? Essa carreirinha aqui. E eu vou pegar esses 2 pontinhos aqui, ó, que estão bem no meio, tá? Esses 2 pontinhos. Então, eu coloco minha agulha aqui em qualquer pontinho. Vou sair aqui, ó, nesse pontinho. Puxo o fio, não vou puxar o fio todo. E como eu falei, vou pegar em 2 pontinhos. Então, você vai olhar a sua bonequinha, o rostinho dela, né? Vai observar, tá? E vai pegar em 2 pontinhos que estão aí bem centralizado, tá? E eu vou passar, agora a gente vai passar e vai dar voltas aqui, olha. Ó, passei uma vez, passo novamente. Então, aqui eu vou dar algumas voltas até eu ver que o tamanho aqui do narizinho tá bom, né? O rostinho dela é pequeno, então tem que dar pouquinhas voltas aqui, ó. Então, que eu vou passar agora aqui, já vou sair aqui embaixo. Tem que sair no mesmo ponto, sem pegar o fio, tá? Olha, vou passar aqui. Agora, eu venho com a minha agulha, coloco aqui embaixo do narizinho. E vou fazer assim, gente, olha, ajeitar aqui o narizinho. E aqui o narizinho da minha bonequinha já tá prontinho. Se você quiser dar mais uma voltinha, tá? Pode fazer. Então, vou cortar aqui. Vou dar aqui 2 nozinhos pra ficar bem seguro, né? Vou cortar o excesso de fio. Vou esconder aqui dentro do rostinho da minha bonequinha. Olha só que lindo que tá ficando, já com o narizinho já vai ficando cada vez mais bonita, né? Agora eu vou novamente trocar o fio e vou colocar um fio rosa na minha agulha para fazer a boquinha dela, tá? Pronto, já coloquei o fio rosa na minha agulha e agora vamos fazer a boquinha da nossa bonequinha. Então, a boquinha, gente, eu vou pular 2 carreirinhas, olha, aqui o narizinho, 1, 2, eu vou fazer aqui embaixo. A boquinha eu gosto de fazer assim, centralizando com o narizinho, tá? Então, eu vou pegar nessas carreirinhas aqui, gente, olha. Tem que deixar bem centralizada a boquinha da bonequinha. Vou colocar minha agulha aqui. Vou sair aqui nesse ponto. Passar aqui. E agora eu vou ver. Deixa eu ver aqui, gente, olha aqui. Tem que ser aqui mesmo, nesse pontinho. Então, aqui eu estou pulando, deixa eu virar aqui pra me ver direitinho.
um ponto e tem uma diminuição aqui no meio. Mais ou menos aqui uns 3 pontinhos, gente, tá? Aí você vai olhar a sua bonequinha, vai observar e vai ver os pontinhos para ficar alinhado aí a boquinha, olha, com o narizinho, tá? Eu vou passar. Ó, coloco novamente aqui, vou passar aqui, agora eu vou sair aqui. Eu dei apenas 2 voltinhas, tá? Aí você dá uma ajeitadinha na boquinha dela. Olha só que lindo o rostinho da nossa bonequinha. Olha só que linda que fica, gente. Então agora eu vou cortar o fio. E vou fazer aqui, ó, uns nozinhos, né, pra ficar seguro. Vou cortar o excesso de fio. E vou esconder dentro do rostinho, né? E olha só que lindo aqui o rostinho da nossa bonequinha. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho esse narizinho. Pronto, gente, olha só que lindinha que tá o rostinho da nossa bonequinha. Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa linda fofura. Já deixa aquele joinha pra mim, comenta aqui embaixo, tá bom? É isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!